Fala pessoal, mais um episódio do PantaCast e agora com uma edição muito mais do que especial. Essa edição que a gente vai ter lançando por esses dias agora, por episódios contínuos, será então histórias dignas de serem contadas. E eu tenho o privilégio então de estar com três senhores aqui, três legendários, que eles fazem parte de um novo ciclo da minha vida que transformou. Essa mesa aqui é para pessoas que querem suas vidas serem transformadas. Então, assim como a fase da montanha, eu espero que esse episódio também transforme a vida de você que estará assistindo esse episódio. A nossa intenção então é trazer uma reestruturação, trazer você a sua versão original, para que aquilo que você foi, aquilo que você nasceu para fazer e estar nessa terra. Então estou com algumas pessoas aqui que são referenciais. Primeiramente, estou aqui com o meu pastor Felipe Ottoni, legendário, ele que me apresentou então os legendários. Estou na honra aqui de estar com um pioneiro aqui do Balneário Camboriú, um irmão que eu tenho hoje, um irmão que Deus me deu através da montanha, que é o legendário Alisson, um dos pioneiros do Brasil. E estou aqui com meu pai também, onde tive a alegria de estar subindo a minha primeira montanha ao lado dele também. Então, espero que você também tenha sua vida transformada a partir de uma mesa dessa. Essa é um pilar nosso e está baseado na unidade. Então espero que você venha fazer parte dessa unidade juntamente com a gente. E aí, pastor Felipe, a gente daqui a uns tempos temos o nosso próximo top. Qual que é a expectativa para esse próximo top? Olha, a cada top que realizamos, a expectativa só aumenta. Nós já vamos para o terceiro top da pista Rota dos Reis ali em Brasília, da qual temos a honra de estar encabeçando esse projeto. Tivemos a bênção dos pioneiros Brasil ali de Balneário Camboriú, Ricardo Bernardes, Ricardo Weiler, o Alisson que está aqui, que esteve conosco lá na nosso top pioneiro, top 611 ali em Brasília, e foi algo incrível. E a expectativa, Júnior, é sempre servir ao Legendário 01, servindo as centenas de homens que vão subir a montanha. Então é sempre um grande prazer, uma grande honra servir aqueles senderistas que vão estar ali. Então é sempre um grande prazer servir aqueles homens que estão subindo a montanha, porque, por exemplo, quando eu fui subir a primeira vez, eu subi no top da Independência no ano passado, lá no Vale Europeu, Balneário Camboriú. O Alisson estava lá, sempre como coordenador ali do ADM, e eu subi a montanha lá, e eu fui com o seguinte pensamento: cara, vou fazer agora, dia 14 de julho, 13 anos de Ministério Pastoral. Tem 20 anos que eu estou na Comunidade das Nações, que eu ando ali, discípulo do Bispo J.B. Carvalho, e eu pensei, já fiz evento no Brasil inteiro, de sal e de doce, evento de vários tipos, e fui nessa expectativa, vai ser mais um evento de homens que eu vou participar. Jesus amado, que experiência incrível. Eu nunca vi nada igual para homens, para desenvolver homens, para despertar homens, para confrontar aquilo que está errado e desafiar a viver o correto. Eu nunca vi nada parecido com esse projeto chamado Legendário. E o senhor? Primeiramente é um prazer, uma honra estar aqui nessa mesa aqui com você, com o pastor Felipe, com você. Quanto aí, como você falou, a gente nos tornamos um irmão aí. Você também é um irmão que Deus me deu aí aqui de Goiás. E conhecer o teu pai aí foi uma honra aí estar esse tempo aqui, né, passando com vocês. E a expectativa sempre que eu tenho de cada top. Hoje já subi vários, né, desde quando iniciou, que eu fiz o meu na Guatemala. E a expectativa que eu sempre tenho é que quando a gente vai subir essa montanha, é que não é somente um homem que vai ser transformado, mas sim uma família. Ali é uma família que está sendo resgatada, uma família que está sendo reestruturada, a gente sabe que quando a gente desce daquela montanha, essa família ela nunca mais vai passar por aquelas dificuldades que ela passava antes. Às vezes a dificuldade de relacionamento entre marido e mulher, entre pai e filho, e já de vários testemunhos que eu vi na montanha de homens descer dali
e ter um convívio com os filhos como nunca tiveram antes. Então essa é a expectativa sempre que eu tenho de cada montanha quando eu vou. Não somente não é um homem que é transformado, mas sim uma família. E hoje a gente está subindo aí, pelo menos nós no Vale Europeu, a gente sobe em média de 300 a 330 homens, indo pela primeira vez, com mais 200 homens para servir, então é algo impactante que a gente está fazendo e que o Legendário está fazendo aqui no Brasil. E Panta, isso é interessante que o Alisson falou aqui, porque se sobe um homem casado, ele volta melhor para sua esposa. Se sobe um homem casado que tem filhos, ele volta melhor para sua esposa e para os seus filhos. Se sobe um homem casado que tem filhos e que serve em alguma igreja, ele volta melhor para sua esposa, para os seus filhos, ele volta um melhor marido, um melhor pai e um melhor servo. E isso é muito poderoso, muito poderoso. O Alisson certamente já viu vários exemplos. A gente tem uma brincadeira nos Legendários, tipo ali o Manga Lisa, né? Quem não sabe. Eu olho para minha manga, eu olho para minha manga, três aqui, ó, três. Aqui o Alisson já viu muita história, já viu muita coisa acontecer, né? Olha só aqui, 6.616, é 816, 6.816. Cara, eu sou o 46. Então o Alisson ele já viu muitas coisas. Eu tive a honra depois que eu subi meu top de voltar lá um mês depois, no top de outubro. Acho que foi outubro ou foi novembro, top de 5 anos. Novembro. E eu servi lá no top de 5 anos. E é interessante, Pantaleão, quando a gente vai e tem a nossa experiência na montanha, é muito incrível, a gente é impactado. Mas quando a gente vai servir em um top e vê, e assiste, e intercede, e ora, e participa da transformação de outros homens, participa como? Servindo aqueles homens que estão ali, servindo a Jesus, como? Servindo Jesus, servindo aqueles homens. Então é uma outra visão servir, né? Eu sempre encorajo as pessoas que subiram a montanha a subirem novamente servindo, porque é muito impactante. É até bíblico, né, irmão Zaqueu, que é pastor também, a Bíblia fala que a maior alegria em dar do que em receber. Sim. Então quando você serve e vê aqueles homens, olha, eu confesso, tem momentos ali, tem um momento na sexta-feira à tarde, por exemplo, que é um desafio grande, talvez um dos maiores, que quando as pessoas são recebidas no topo, e cara, eu sempre me emociono naquele momento. Um outro momento que acontece no sábado à tarde também, aquele momento que o pastor Ricardo, cara, eu sempre me emociono quando eu vejo aquilo ali. Sabe, eu choro, porque aquilo é incrível. Eu não sei se foi porque foram os momentos que mais me impactaram quando eu subi a minha montanha, e eu vejo aqueles homens superando aquele limite ali, e emocionados, quebrantados, eu viro pro lado e sabe, é incrível, é indescritível. Acho que cada um de vocês sabe, todos nós aqui subimos a montanha e cada um sabe o que é viver essa experiência. Minha maior experiência foi servindo também, além do que subir, né? Subir eu acho que foi disruptivo. E eu gosto quando fala restaurar as configurações originais. Porque por mais que a gente pense que não tem nada a se organizar, sempre tem algo para ser alinhado na nossa vida. E é isso que eu acho que a gente volta. A gente é configurado, então, as nossas configurações originais. Acho que é aquela mensagem do celular. Tem certeza que deseja voltar às suas configurações originais? Então acho que todo mundo que vai para um top, vai para o Legendário, ele deve clicar em sim, né? Você tem certeza que você está indo, que você vai clicar em sim na mensagem de deseja voltar às suas configurações originais? Então é muito isso. Mas a fase que eu pude servir, eu acredito que para mim foi mais disruptivo. Então, tanto é que você não para, né? Você vai no top, vai no outro, vai no terceiro, vai em quarto. E meu pai, assim, eu acho que também foi algo disruptivo para ele também. Ele também tem a caminhada longa aí, já servindo a Cristo também. Mas eu acho que foi muito diferente de tudo que ele viveu, né? Eu tenho 40 anos, e para mim foi uma experiência totalmente diferente de tudo aquilo que eu já vivi. Eu achei que eu sabia tudo, porque eu servi no meu trabalho na Câmara, principalmente organizando eventos, eu achava que sabia fazer tudo.
E na igreja, como pastor, a gente acha que nós somos absolutos. Não somos. O que eu descobri naquela montanha é que eu precisava dela mais do que até de alimento. Porque eu subi assim de uma forma e desci de outra, porque foi uma transformação, foi um resgate de valores que haviam se perdido. E o bom é que a gente nem percebe, pastor Felipe e o irmão Alisson, é que você não percebe o quanto você perdeu desses valores. E a montanha ela tem um poder muito grande de resgate desses valores. O senhor falou da família, os filhos vão ver a diferença daquele que subiu a montanha, a esposa vai ver a diferença daquele que subiu a montanha, mas o principal valor não são para as pessoas só que estão à sua volta, é para você mesmo. Você vai descobrir que você não é absoluto, que você não é aquela pessoa, aquele Superman que você acha que é. E eu, como pastor, achava que sabia tudo, porque eu já rodei muitos lugares ensinando, e aí eu faço igual Platão, eu descobri que nada sabia. Essa foi a grande vantagem que eu subi aquela montanha. Eu disse, subi de uma forma aos 70 anos, ia fazer 70 anos, subi de uma forma e desci de outra, desci como se fosse um garotão de 30 anos. Uau, que poderoso isso. Muito bom. Agora, Panta, quando você estava falando de servir, me veio um pensamento. Porque quando nós subimos, a gente sobe concentrado, somos ensinados a isso lá, né? A gente ouve muito essa frase, o top é espiritual, então a gente sobe concentrado, a gente não olha muito para os lados, a não ser ali no nosso grupo, na nossa equipe, na nossa família. Mas quando a gente serve, a gente vê um pouquinho do que cada pessoa está vivendo, porque a gente está ali nos bastidores observando o que eles estão vivendo. A gente sobe, a gente vive o nosso momento. Mas quando a gente serve, a gente vê cada pessoa vivendo o seu momento, a sua transformação. A gente vê que cada ponto, que cada momento da pista tem uma parte que impacta alguns mais do que os outros, mas tem a outra parte que aqueles que não foram tão impactados aqui serão impactados ali. Então eu acredito que cada momento do top tem um ponto onde cada um recebe talvez mais do que o outro, porque apesar de sermos assim seres humanos, nós somos diferentes. Diferentes porque às vezes nascemos numa família diferente, estudamos em escolas diferentes, tivemos uma cultura diferente, uma criação diferente. Então pode ser que aquilo que eu estou vivendo agora para mim seja comum, mas quando chega no outro momento da pista, uau, que poder! Então eu acredito que esse é o grande prazer, você observa e você está cooperando no que cada pessoa ali está vivendo. Então isso é incrível, cara. Sem falar que cada um ali, quando você entra sobe a montanha, você descobre que você está ali mais para ajudar do que para ser ajudado. Isso é muito forte. O importante é você ajudar as pessoas. Eu não sei se desculpa, pastor Zaqueu, interrompê-lo. Eu não sei se pode falar o significado do grito filmado, do Ahu. O AU ali? Ahu. São 3 palavras que a gente traz para nós no final do nosso lema. A gente tem um lema e aí a gente fala esse AU, que são 3 letras que a gente pensar bem, muda muito, né? É sobre o amor, a honra e a unidade, que é o A, o H e o U. E isso é o que gera lá em cima, na montanha. É o amor, a honra e a unidade. E o que mais, assim, eu também fico impactado com legendários, que quando você desceu, você se tornou um legendário, você pode encontrar um legendário em qualquer lugar do mundo. Você vai se identificar com aquela pessoa, você vai chegar a cumprimentar ele como um legendário, parece que já são conhecidos, é uma amizade já de anos. Isso Unidade. É a unidade. Por isso que tem essas 3 letras, é a unidade. Um exemplo foi
quarta-feira agora nós estávamos aqui no Hot Park, tinha um legendário lá, que fez lá em Brasília, nesse último. E cumprimentar o cara assim, a gente já parecia que já se conhecia anos. Por quê? Porque é isso que o legendário traz também. Ele está transformando a sociedade. Porque tem homens que às vezes eles viviam às vezes até no seu ciclo fechado ali, muitos têm amigos fora. E hoje você, no Legendários, eu tiro por experiência própria minha. Pastor Felipe, de Brasília. Eu lá em Santa Catarina. Qualquer coisa que eu sei, não, eu estou indo para Brasília. O senhor me recebe com todo amor ali, vai me receber. É a mesma coisa o Pantaleão. Eu estou aqui já desde segunda-feira aqui na casa dele. Né? Tá querendo me deixar aqui, me trancar aqui, não quer deixar nós ir embora. Mas o porquê isso? Isso que o Legendários faz. Dessa transformação que ele está fazendo na vida dos homens. Porque o homem, se ele caminhar sozinho, a gente fala em cima da montanha, o homem só é presa fácil. Então quando você está inserido num grupo de pessoas que se importam pela sua vida, qualquer, às vezes, dificuldade que você for passar, você pode ter toda certeza. Se eu ligar para o pastor Felipe, ou ligar para o Pantaleão, ligar para qualquer outro, até fora do país que eu conheço, as pessoas vão estar ali ajudando, dando apoio, porque não sabe o processo que a pessoa passou. É uma unidade fora do comum. Né? Porque a gente fala, a gente dá a nossa milha extra, a gente carregar a mochila do irmão, porque às vezes a nossa mochila não é só lá em cima, carregar a mochila não é só lá na montanha, é a mochila depois, que às vezes o irmão está passando uma dificuldade, a gente tem que ajudar a carregar a mochila dele. Perfeito. Então essa é a unidade que a gente aprende lá na montanha. Engraçado que isso fica muito evidente, embora a gente como pastor, né, pastor Felipe, a gente já vem fazendo isso, ajudando as pessoas. Mas isso se torna muito mais evidente quando você passa pela montanha, quando você passa por esse processo, e aí isso fica bem aflorado em você, em querer ajudar mais. Onde nós vivemos numa sociedade em que a mentira, ela se tornou verdade e a verdade se tornou mentira. Onde você há abertamente falando, há uma desconstrução da família e nesse processo da montanha há um resgate da família. É isso que é importante. É uma coisa que me ensinou e me ajudou bastante no meu ministério foi saber que ainda existe pessoas de honra, pessoas que trabalham nessa unidade para resgatar a família. Irmãos, aqui eu tenho um texto que eu gosto muito na Bíblia. É um dos textos que eu levo para a minha vida, que é o Salmo 11, versículo 3, que diz: removido os fundamentos, o que pode fazer o injusto? E o que eu vi no Legendários foi isso, foi o resgate dos fundamentos. Sim, eu também. O resgate dos fundamentos, porque sem fundamento a coisa desanda. Você não constrói nada duradouro se não for sobre fundamento. O que determina a altura de um prédio é a profundidade do seu fundamento, da sua fundação. Então os fundamentos é que dão a solidez para tudo. Se a minha vida não tem fundamento, ela vai ruir, em algum momento ela vai ruir. Aí a gente vê às vezes pessoas querendo tirar suas próprias vidas porque em algum momento da vida faltou fundamento naquela área emocional. E o que eu vejo na montanha é esse resgate. É pessoas que outrora... Nós tivemos, por exemplo, no Top 611, que foi os pioneiros de Brasília, do Distrito Federal, da Rota dos Reis, eu falo isso em público, eu falo isso aqui porque a pessoa falou em público. Tem um momento lá no evento que ele tirou a camisa e nós vimos cortes aqui na altura da manga, porque ele se cortava, que era uma fuga para ele, a dor é uma fuga para ele. E ele se cortava na altura da manga para que a manga cobrisse, porque ele tinha vergonha. E ele tinha planos de tirar a própria vida. E no Legendários isso virou a chave na vida dele. Uau. E ele deu esse testemunho, tanto quando nós voltamos a
no domingo à tarde, na recepção, quanto no churrasco de certificação na segunda-feira, no jantar. Ele deu em público esse testemunho, por isso que eu posso falar aqui. Então, assim, a vida desse cara, só de ter evitado uma tragédia e ter arrancado esse homem da dor emocional, já valeu todo o esforço, toda a dedicação para poder abrir a pista Rota dos Reis em Brasília. Só isso aí já valeu. Por isso que eu falei no começo também, pastor, que não é somente uma vida que foi transformada ali. Mas pensa na dor que foi evitada da família. E às vezes encontrar esse homem morto, tá, tive a própria vida, às vezes deixar filhos para trás, deixar a esposa. Então, como eu falei, não é só uma pessoa que foi transformada, que foi, né, liberta do pensamento do suicídio. É a dor da família, que eles não vão passar por isso. Então essa a essência que a gente vê no Legendário, né? Desse resgate. Sem a gente falar da forma indireta. Quando a gente fala criação de cavalo, quanto tem criação de cavalo movimento no Brasil? Saiu uma matéria que a criação de cavalo no Brasil hoje movimenta mais que o mercado automobilístico. Por quê? Porque é todo um viés, desde acessórios, selaria, suplementação, alimentação, ração, treinamento. Então, assim, o que gira em torno de uma criação é muito maior. Do mesmo jeito é onde impacta o Legendário. Imagina, é uma pessoa com 200 funcionários. Esse cara, o patrão que vai, ele não vai ter um impacto só na família dele. Vai ter em toda a empresa dele. Então vão ser 200 homens impactados, 200 famílias impactadas através da vida do empresário que foi. Então, sim, se a gente fosse calcular, não tinha nem o tamanho dos Legendários hoje. Se a gente fosse calcular de forma indireta, a gente só calcula de forma direta, ó. A gente está entregando 300 homens de volta às suas famílias. Então a gente calculou de forma direta. Imagina a sociedade. Exatamente, exatamente. Sim, e é o que o apóstolo Paulo fala, né? Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe para quem é para si e para o próximo. Então, isso é a verdadeira transformação. Né? A transformação, ela é mensurada a partir da frutificação daquela nova criatura. Se eu era um mentiroso, eu não minto mais. Se eu era um ladrão, eu não roubo mais. Se eu era um pornógrafo, eu não consumo mais pornografia. Então, essa transformação por meio de Jesus, que nós, legendários, o denominamos como Legendário 01, porque de fato ele é o primeiro. A Bíblia fala que ele é o unigênito, depois o primogênito, e a Bíblia diz que tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E a Bíblia também fala, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então ele é o 01, né? Então é por meio dele. A gente só promove o ambiente para que ele trabalhe na vida das pessoas. E uma coisa que me impactou, desculpa, Panta, cortar vocês, acho que eu vou ficar em pé. Não, é só para demonstrar algo. Uma coisa que me impactou é a postura do Legendário. Mão para trás, sempre. Por que, Alisson? Porque essa posição, né? Mão para trás. Porque não é a gente que faz, não é a gente que bota a mão. É Deus que bota a mão. Isso é poderoso. Isso não é a nossa mão que vai fazer. Não é através da nossa força, isso é Deus. Eu não vou colocar a minha mão onde Deus está com a dele. É isso aí. Isso me impactou, irmãos aqui. Isso me impactou. Uma coisa que me impactou bastante foi nessa tragédia do Rio Grande do Sul. Foi uma família de legendários que saiu, inclusive, lá de Santa Catarina. Quase ficava dentre elas. Foram para lá, e é bom até você falar nesse assunto também, e que foram servir lá, foram ajudar aquelas pessoas de uma forma, sabe, sem requerer nada em troca. Foram fazer o trabalho que foi ensinado a ele fazer na montanha. Isso é muito bom, é uma coisa muito doida que só quem passou pela experiência que vai poder dizer hoje eu acho dessa forma. E você está ali para servir. Houve um destelhamento de um telhado aqui em Goiânia, e eu estava lendo a matéria, estava até no YouTube, ela está no YouTube, e
quando os legendários souberam que a casa de um legendário foi destelhada, foram todo mundo para lá, levaram tudo, compraram tudo, e em questão de horas a casa do rapaz estava toda reconstruída. E não é só com o legendário também. O cara pode ser. Verdade. Exatamente. Isso aconteceu no sul que não era legendário, mas aconteceu em Goiânia que era com legendário. É porque um dos pontos dos legendários eu falo na Rota dos Reis, e foi o que eu aprendi lá no Vale Europeu com o Ricardo Bernardes e todos os pioneiros do Brasil, é que o legendário ele tem que servir a Jesus, ele tem que servir a sua família, ele tem que servir a sua igreja e ele tem que servir a sociedade. Eu fiquei me perguntando por que no lema dar a vida pelos nossos amigos e não pela nossa família. Porque a Bíblia fala em João 15:13 que não há amor maior do que aquele que deu a vida pelos seus amigos. Então olha que poderoso. Então o legendário é isso, ver algo de errado e ele vai lá e ajuda a mudar para o certo. Eu aprendi no Vale Europeu, quando eu fui servir e quando eu fui subir, que o legendário sempre deixa o lugar onde ele vai melhor do que antes. Melhor do que ele encontrou. Então, se ele chega num lugar e vê um lixo no chão, ele vai pegar. Se não tiver lixo no lugar para ele jogar, ele vai pôr no bolso. E quando ele vê um lixo, ele vai jogar fora. Então são coisas simples que se tornam exemplo para os filhos. São coisas simples que mudam, que trazem mudanças significativas. Então isso é muito bom, isso é muito forte. O que o pastor falou aqui sobre a tragédia lá no Rio Grande do Sul, eu tive essa experiência de estar lá na semana que teve a tragédia ali, que começou no final de semana, né? Aí eu fui numa terça-feira, fui pra lá. Foi algo que assim que me impactou muito lá. A gente chegou mesmo num momento ali de toda aquela tragédia que estava ali. Só que o que eu fiquei assim muito impactado também é a forma que o Legendários trabalhou lá. Assim, ó, nós fomos para lá com 16 caminhonetes e 3 caminhões. Nós estávamos quase em 100 legendários lá. Foi montada uma base. Todo mundo uniformizado? Todo mundo uniformizado. E assim, ó, entramos noite adentro descarregando o caminhão. Daqui a pouco chegou carreta e o pessoal ali trabalhando, descarregando e já fazendo toda a separação. E foi algo assim que pessoas, assim, ó, empresários lá, tinha empresários lá, multimilionários que estavam lá servindo, descarregando caminhão, carregando caminhonete, comendo marmita sentado no chão. Isso é algo que a gente vê a diferença nos ginásios. O que foi feito lá naquele estado. Teve um empresário lá que ele saiu já desde o início, que começou a tragédia, no domingo ele saiu, ele é de Pato Branco, ele saiu, foi para Bento Gonçalves, ele veio descendo, ele saiu com uma equipe já de legendários lá, e ele colocou o helicóptero dele o dia inteiro. Eu ia falar isso agora, que eu tinha visto até helicóptero lá. O helicóptero dele ele ficou acho que uns 10 a 15 dias com o helicóptero dele todo dia. Amanhecia, ligava o helicóptero e só desligava à noite. E ali, ó, tirando do bolso dele. E servindo. E ele tava com a caminhonete dele lá, carregava e ia fazer as entregas. E as pessoas quando olhavam para vocês uniformizados? E eu tive assim, ó, a experiência de chegar num lugar lá para entregar as doações e as pessoas chegassem e falassem, ó, que bom que vocês vieram. Que bom que vocês voltaram. Porque as pessoas, elas, depois de uns 10 dias que a gente estava lá fazendo isso tudo, teve legendário que foi na padaria lá para comprar o pão, para tomar café e não deixaram pagar. Porque eles estavam honrando o serviço que a gente estava fazendo lá. E eles verem legendário com a camisa laranja parar e pedir para tirar foto. Porque eles viram a diferença que foi lá, né?
E o Legendários ele veio para isso. Não só subir a montanha e ter uma camisa e ter esse encontro que a gente faz uma vez por mês. Não, ele veio para servir mesmo a sociedade. Nós temos uma ação que a gente fez lá, o Legendários, lá de Balneário Camboriú. Isso em 2020 a gente pegou um centro de reabilitação de dependência química para fazer uma reforma. A gente ia pintar ela só. Mas ali a gente ficou, era para ser 2 meses, ficamos mais de 6 meses. Tivemos que fazer reforma estrutural, tudo, foi feito toda a estrutura, pintado todo, foi reformado tudo esse local de reabilitação de dependência química. Então ali já impactou também aqueles homens que estavam ali, o pastor que era o que coordena todo esse local, foi fazer o Legendários também. E é algo assim que é o que a gente vê que impacta a sociedade. De eles vejam que não é somente um grupo de homens que usam uma camisa laranja, que se encontra uma vez por mês para fazer oração, ou um evento, um outro para fazer, não. É algo que está vindo também para beneficiar não só quem sobe, não beneficiar só a igreja que ele vai, não beneficiar só a família, mas beneficiar a sociedade também. Tem um testemunho do Pedro, ele falou em público também esse testemunho, e ele falava o seguinte: eu olhava para os Legendários e pensava, é um bando de adulto com camisa laranja que vai brincar de escoteiro no final de semana. Deixa suas famílias aqui e vai brincar de escoteiro, como é que tem coragem? E ele começou dando esse testemunho, aí de repente ele começa a chorar no testemunho, e começa a falar, mas eu fui impactado. Aí fala, por isso, eu tinha medo do fracasso, eu tinha medo de não ser um pai legal, eu tinha medo de não ser um marido melhor, e esse medo ficou na montanha, e ele desagando em chorar. Ou seja, era um cara que criticava o movimento, e ele falou isso no seu testemunho: eu criticava o movimento, eu criticava o pastor Felipe nesse movimento, tal, não sei o que, criticava essa galera toda, e hoje é um cara que faz super parte do movimento, tá enganjado de cabeça. Hoje de manhã a gente teve o RPM lá em Brasília, e ele estava lá às 5h45 da manhã, no local marcado para que a gente começasse a orar às 6 horas. E assim, é incrível isso, porque as pessoas, é importante falar isso aqui, Alisson, irmãos aqui, Pantaleão, que as pessoas acham que sabem o que acontece. Às vezes eu falo do movimento legendário para algumas pessoas, que é isso, eu já sou legendário, não sei o quê. Acham que sabem. E algumas dessas pessoas que olhavam para o movimento legendário dessa maneira, quando viveram a experiência da montanha, voltaram e falaram assim: uau, que coisa incrível. E hoje são os maiores defensores do movimento. Então isso é sensacional, gente. O Júnior tinha falado de um homem, um empresário que é transformado, né? Que é transformado. Eu tenho um exemplo lá de Florianópolis, lá, da região de Florianópolis ali. Um empresário que ele subiu o ano retrasado. Ele tem um frigorífico lá em Antônio Carlos. E esse homem ele subiu e foi assim, impactado a vida dele. Que ele começou mesmo depois ele nos procurou lá, daí ele, como ele era na cidade, ele foi o primeiro até legendário da cidade de onde ele mora lá. E aí eu comecei a acompanhar ele ali, a gente tem lá o GR lá da nossa igreja lá, eu comecei a trazer ele para o GR. Aí ali ele já quis abrir na empresa dele, a gente abriu o GR na empresa dele. Ele levou 3 funcionários dele. Eles estão, isso agora vai ser, assim, eu vou colocar como prioridade. Os homens, os funcionários da minha empresa vão ir para o Legendário. Para quem não sabe o que é o GR é um grupo de relacionamento que a igreja embaixada do Reino de Deus. Que algumas igrejas têm a célula, né? Nós lá de Balneário Camboriú é o GR, que é o grupo onde passa um dia na semana, 1 hora ali com a gente. Tem GC, né? Que é grupo de crescimento. Exato. E o que mais impactou também com a transformação desse homem é que ele realmente entrou assim, com o coração aberto mesmo. E aí eu comecei a fazer esse GR na empresa dele.
E chegou um tempo que, o ano passado, que eu dei uma parada. Eu estava viajando muito, fazendo muito no stop ali, então eu falei para ele que não estava dando para mim ir, daí ele disse, posso continuar, posso ir fazer? Sim, pode, fica à vontade. E já vai fazer assim quase um ano já. E ele está lá toda quinta-feira. Ele traz uma palavra e esse funcionário da empresa, ele está com o funcionário da empresa. Esse grupo, por quê? Porque ele viu o que transformou a vida dele lá na montanha. Ele levou esses funcionários dele. Então isso está crescendo. Tem funcionários dele, tem amigos deles lá da cidade que vão para esse encontro lá na empresa dele toda semana. Por quê? Porque o Legendários mudou a vida dele. Um dos testemunhos mais impactantes que eu ouvi foi lá no Vale Europeu, no top 5 anos que eu fui servir. Na volta, na recepção, eu estava tive a honra de ficar em cima do púlpito, junto com alguns pastores e os coordenadores. Então, um homem pegou o microfone e começou a falar. Ele começou a dizer o seguinte: eu era ateu. Na verdade, eu achava uma idiotice, um bando de gente perder o seu domingo para se reunir num lugar e adorar um ser que nem existia. Aí ele começa a chorar e fala, mas esse Jesus foi pessoalmente encontrar comigo na montanha e começou a chorar. Cara, eu chorei demais com ele aquele dia. Aí a mulher e o filho, acho que a filha é o irmão do Ricardo Cláudio, saiu lá da plateia, subiu no púlpito, a família se abraçou em cima do púlpito e eu falei, cara, isso não tem preço. Isso aconteceu no La República, no nosso retorno. Uma pessoa que não tinha um relacionamento com a família, não era casado, não dava importância à família. E ele tomou uma decisão na vida dele e no dia lá, nesse último dia já de retorno, ele, não sei como é que foi, eu creio que o Júnior lembra bem do episódio, eu fiquei tão emocionado que a gente perde até o foco quando você fica muito emocionado. Arrumaram uma aliança para ele, você lembra do episódio? Arrumaram uma aliança para ele pedir a esposa em casamento. A esposa já grávida e aquele negócio todo. Cara, irmãos, aquilo me emocionou bastante, porque ele disse, olha, eu nunca pensei que era importante eu tomar uma decisão de casamento com a senhora. E aquilo, nem a esposa esperava aquilo dele no dia. E lá no dia, todo mundo fardado ali, ele em cima do altar, ele pede ela em casamento, aquilo foi muito forte. Viu? Então o Legendário, ele tem essa postura, essa posição de tomar a vida das pessoas e mudar a vida delas através de Jesus Cristo. Isso é legal. A gente vai dar uma pausa aqui, a gente não costuma fazer isso não, mas eu vou colocar isso aqui agora em 2 momentos. Vai ser distribuído então esse episódio nessa quinta-feira e a continuação aqui a gente vai distribuir na próxima quinta-feira então. A gente vai para onde a gente acha que é mais importante, para junto das nossas famílias. Então a gente está indo agora para a unidade com as nossas famílias. Então vamos se juntar ali às esposas, aos filhos, aos amigos e estar então comendo uma pizza ali e a gente possa começar a continuar esse papo aqui lá de forma descontraída, né? Fora da mesa, numa mesa maior então. Então quero convidar você para assistir a continuação desse episódio na próxima quinta. Você é o nosso convidado. Aú! 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 Aú!